Estamos de volta. O Band Entrevista desta semana recebe o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute. A cidade completou 251 anos nessa última semana. Elcio Costa. Felício, a prefeitura começou a tirar algumas obras da cartola, vamos dizer assim, ou dos seus projetos colocar em prática. A Via Cambuí, a Ponte Estaiada na região do Colinas, que sofreu críticas pelo projeto, pelo valor. Essas obras, elas terão impacto para a população em que tempo e qual a necessidade delas para a cidade? Olha, é importante a oportunidade de esclarecer, né? Obras como a da Via Cambuí, a própria Ponte Estaiada, as galerias do Jardim Augusta, elas não dependem de um único prefeito. São obras que já se iniciaram em duas gestões anteriores. Eduardo Cury foi quem viabilizou, o atual deputado federal, os recursos do BID. O ex-prefeito Carlinhos de Almeida também, ao longo da sua gestão, trabalhou em processos ambientais, adequações de projetos. E eu, agora, diz que a sorte aparece para quem trabalha, né? Então, fruto do trabalho, eu tenho a oportunidade agora, nesse momento, de ser o prefeito responsável por licitar essas obras e fazer com que elas aconteçam. Então, para mim, é uma grande oportunidade. A nossa equipe é uma equipe eficiente para que, ao longo das obras, a gente consiga fazer obras de qualidade, conforme previsto nos projetos. Então, de fato, a Via Cambuí, a maior obra viária de São José dos Campos, está sendo construída agora na minha gestão e termina durante a minha gestão. Vale lembrar que nenhuma obra desse porte também anteriormente começou e terminou numa gestão. Isso também é um grande desafio e a nossa equipe está empenhada nisso. A Ponte Estaiada, que foi uma obra que já há muitos anos era pensada na cidade, e com a economia que nós conseguimos ao licitar a Via Cambuí e as obras de drenagem do Jardim Augusta, nós conseguimos então fazer com que o BID aceitasse a inclusão da Ponte Estaiada, uma obra de 48 milhões de reais, que vai resolver um grande problema de trânsito no principal ponto de atração de viagens de ônibus, de mobilidade urbana e de veículos da cidade. E que agora vai sair, não tem mais problema técnico nenhum, nem jurídico. Não, nem técnico nem jurídico. Nós já temos uma empresa vencedora, já está com a ordem de serviço emitida, são 14 meses para a execução dessa obra. Então a Ponte Estaiada passa a se tornar de fato uma realidade. Ali é uma obra especificamente do ponto de vista técnico complexa, né? Não é uma obra simples de ser feita, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, ela passa a ser uma obra simples, porque uma consultora que tem a capacidade técnica de fazê-la, ela não vai encontrar muitas interferências. Então, é diferente de uma obra como a Via Cambuí, uma obra de 10 quilômetros de extensão, que pode ter surpresas ao longo da obra. Já na Ponte Estaiada, isso não vai acontecer. Nós estamos falando de duas obras que estão sendo desenroladas, pelo que o senhor disse. Agora tem duas obras que são... Dois projetos, por exemplo, que são meio vagalume em São José. Eles surgem, apagam um pouquinho, surge, esquece um pouquinho, que é o metrô de superfície, o BRT, VLT, seja, muda governo, muda o nome, e também a Via Banhado. Como o senhor vê a retomada desses projetos? Eles estão na fase apagada ou na fase acesa? Olha, Elcio, é uma boa oportunidade. O BRT, quando nós assumimos, nós pegamos um projeto do BRT completamente equivocado. Se a gente acompanhar, os BRTs surgiram na Copa do Mundo, né? Na Copa anterior ainda, né? Como a solução para todos os problemas de mobilidade de uma cidade. Algumas obras conseguiram ser concluídas e se percebeu que isso não era verdade. Outras foram concluídas e tiveram um bom resultado e outras com muitos problemas e ainda algumas abandonadas ao longo do seu projeto. A gente precisa tomar cuidado para quando trazer um recurso como esse da Caixa Econômica Federal, 800 milhões de reais para a cidade, a gente consiga fazer uma obra que a cidade deseja, uma obra que vai impactar positivamente na mobilidade urbana. Então, quando nós nos deparamos com os projetos, nós vemos que eles precisavam de muitas adequações. A maior prova disso é que a própria Caixa Econômica Federal se negou a pagar os projetos, um dos projetos, por erros que esses projetos continham. Então, com isso, nós fomos buscar novas soluções de projeto, apresentamos esses novos projetos para a Caixa Econômica Federal, para o Ministério das Cidades, que nesse momento, enquanto eu converso com vocês, está analisando, né, essas nossas alterações. Tudo indica e leva a crer que elas serão aceitas pelo Ministério da Cidade. Não, ele ainda está lá. Nós não vamos usar os 800 milhões, os nossos projetos não passam nem perto disso. Talvez metade disso seja mais do que suficiente para a gente transformar a cidade com um BRT eficiente e moldado para a realidade de São José dos Campos. Então, nós agora estamos aguardando a resposta do Ministério das Cidades e se de fato eles entenderem que isso pode ser feito, eu vou dar um exemplo prático, eu acho que vale a pena. Existia um viaduto sobre a Dutra. No projeto original só poderia passar o BRT sobre esse viaduto. Eu não vou construir um viaduto
sobre a Via Dutra, gastar muito dinheiro público para só passar o BRT. Ela pode passar o veículo, pode passar a bicicleta, então a gente pleiteou essa mudança. Isso não aconteceu só com São José. Tem mais de 20 cidades que pleitearam a mesma coisa no Ministério das Cidades. Eles já fizeram uma nova lei, um novo protocolo para analisar, abrindo então essa possibilidade de mudança. Nós estamos otimistas que a gente consegue iniciar as obras do BRT ao longo da gestão. Via Banhado. A Via Banhado já é um outro caso, era um recurso do BID, obra que já estava escrita e aceita pelo BID, ainda na gestão do atual deputado federal Eduardo Cury. Infelizmente, ao longo da gestão anterior, essa obra foi retirada, né? O que impediu, inclusive, dela ser retomada a Via Banhado. Portanto, a gente precisa de novo financiamento e dentro desse pleito da Caixa Econômica está previsto um corredor de ônibus também na Via Banhado. Então, sendo aceita pela Caixa... Por baixo do Banhado? Exatamente. Lá embaixo do Banhado nós também previmos um corredor de ônibus que vai ligar, inclusive, a Zona Norte com a Zona Oeste e, consequentemente, até mesmo com a Zona Sul. Então, o corredor, nós criamos um novo corredor de transporte coletivo no BRT, né, para que o Banhado possa ser incluído nesse financiamento. Então, eu estou aqui contando para vocês uma das alterações bastante importantes nesse novo projeto do BRT. Agora, a questão do Banhado, ela implica na retirada das famílias, ou de parte das famílias, do Jardim Nova Esperança, ou conhecido popularmente como Favela do Banhado, que sempre foi um entrave. Vários prefeitos se depararam com isso e nenhum levou avante. Como é que se resolve isso? Como é que se soluciona essa questão? Que, aliás, não tem, vai além da Via Banhado, envolve segurança do centro, qualidade de vida do centro da cidade. Perfeito. A questão da comunidade Nova Esperança, ela um trabalho que tem que ser feito independente da via em si. A via em si, ela envolve sim algumas famílias, mas talvez 20% do total de famílias que ali estão. O que a gente precisa, o que eu, apesar de não ter prometido na minha campanha, identifiquei ao longo do dia a dia da cidade, conversando com as pessoas, entendendo o centro da cidade, acompanhando a questão da segurança pública, o centro vivo, chegamos à conclusão de que, de fato, nós precisamos dar uma oportunidade para aquelas pessoas, melhor do que o que elas têm hoje. Hoje elas vivem numa condição insalubre, numa área de proteção ambiental. Então nós criamos uma lei, que é a Lei da Casa Joseense, que prevê um auxílio para as pessoas que estão ali há muitos anos. O Banhado, é importante dizer, é um núcleo congelado, né? O processo de congelamento foi feito ainda na época do ex-prefeito Emanuel Fernandes, e o Banhado foi o último núcleo congelado e que ficou sem uma solução definitiva. Então eu me sinto na obrigação de concluir esse trabalho, fazendo com que essa população do Banhado, que já foi cadastrada desde 2014 como núcleo congelado, tenha a oportunidade de ter uma vida melhor através do Casa Joseense. Até o final do seu governo, Jardim Nova Esperança, a Favela do Banhado, ela vai ser retirada do local? Sim, esse é o meu compromisso, não de campanha, mas que eu assumo aqui publicamente, né, através do programa de vocês, do Band Entrevista, porque a gente entende que isso vai ser bom para a cidade e bom para as pessoas que estão ali. Como eu disse, a gente precisa tirar aquelas pessoas da condição insalubre, dar novas oportunidades e, ao mesmo tempo, fazer com que o centro vivo, de fato, possa vir a acontecer. Mais um rápido intervalo, o Band Entrevista volta em instantes, não saia daí.